Olá, tudo bem? Dia lindo e abençoado aí com um pouco de chuva. Há momentos em nossas vidas que nós temos que ter escolhas e percepção do que está acontecendo. É muito importante para a gente seguir o fluxo da nossa vida, né? E a política e o comportamento das pessoas, em todos os momentos, todas as circunstâncias, ela tem uma resposta significativa naquilo que vai suprir as nossas necessidades ou vai dar mais liberdade ou cercear os nossos movimentos. E o que nós temos notado, que a história nos conta também, que algumas pessoas pensam que quando se fala em Deus não deve misturar com política, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é paz, Deus é longânimo e tem toda uma essência espiritual divina que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Mas identificamos como as pessoas se comportam dentro desse contexto, né, a qual acabo de mencionar, sobre a santidade, que ninguém é santo, mas podemos nos tornar pessoas melhores nos lugares que a gente está, na família, na sociedade, principalmente nos cargos que ocupamos dentro de toda a sociedade constituída, principalmente lugares com destaques e que têm de relevância e importância para todo o conteúdo de uma nação. Quando se fala em Deus e as pessoas não comungam com Deus e pelos frutos daquilo que produzem são contrários à justiça, à igualdade, o amor, o respeito, a vida e que dê possibilidade de crescimento e desenvolvimento social e econômico, né? E que opiniões ao contrário não podem ser escutadas. Aí nós vimos uma questão ditatorial. E eu não estou falando de teocracia, que fosse um governo teocrático, onde é juiz, é rei e sacerdote. Mas nós temos visto e escutado alguns que falam dessa forma, que colocam suas questões ideológicas como se fosse o próprio Deus, o juiz, e ditando regras dentro do conteúdo da nossa nação. E nós temos que ter esse entendimento, que nós nascemos livres, e tudo aquilo que falamos ou agimos, claro que devemos dar uma resposta e responderemos pelos atos que fizemos ou pela omissão que também fizemos. Porque se a gente se omitir, as coisas se caminham por um lado que daqui a pouco nós não temos mais liberdade para nada. Somos cercados por todos os lados e oprimidos por algum que se acha o melhor de todos. E a liberdade que nos é dada é conferida pela lei, que nos dá até onde que é os nossos limites. E todos nós temos os nossos limites. Dito isso, Jesus, num dado momento, depois de ter feito alguns atos ali, os fariseus contrariados, os religiosos, sobre ele ter expulsado o demônio de uma pessoa. E eles disseram para ele e para os outros, né, julgando a Jesus, que ele era o pai dos demônios, porque não poderia ter autoridade se não fosse superior a ele, mas colocando ele como superior aos demônios, como se fosse um demônio rei, Beelzebub. E Jesus, no entanto, diz que a autoridade dele era e é divina, e todo demônio, todo mal tem que se curvar diante da verdade, da justiça e do amor de Deus. E aquele que não está junto com a verdade e com a justiça está com a inverdade e com a injustiça, e com a mentira e com as corrupções. Então nós podemos entender que quando Jesus diz, quem comigo não está, está contra mim, então quem não está ligado nesta videira está desconectado com Deus. E não tendo essa referência em Deus, que nós podemos olhar a maior parte da nossa Constituição, ela tem alguma coisa ligada com a parte espiritual do Santo Escrito, das Santas Escrituras, algumas pessoas estão andando na contramão nesse sentido. Que Deus abençoe a nós todos, a vocês,
nesse dia lindo e abençoado